Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, nesta quarta-feira, dia 11 de junho, nós celebramos juntos com toda a igreja São Barnabé Apóstolo. No livro do Atos dos Apóstolos, Barnabé é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. Foi ele que apresentou o recém-convertido Paulo à comunidade de Jerusalém e, com Paulo, partiu para a primeira viagem missionária na Ásia. Deixemo-nos, então, influenciar por seu desapego dos bens materiais e por seu zelo apostólico. Nós já começamos a reflexão de hoje falando deste grande homem, São Barnabé, que foi deixado guiar-se pelo Espírito Santo de Deus. E o evangelho de hoje, evangelho de Mateus, do capítulo 10, dos versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vossos caminhos anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário ele tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informar-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos então com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, na primeira reflexão de hoje, já lá do textinho de Barnabé, nós vimos um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem rico do Espírito Santo e de muita fé, que não se apegou aos bens materiais, que deixou-se ali a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e saiu para anunciar o Evangelho, saiu para anunciar aquilo que ele acreditava na verdade de Cristo e levou essa verdade para todos os outros povos. Na primeira leitura de hoje, que é a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que vai falar deste apóstolo Barnabé e também de Saulo, ela conta para cada um de nós que eles ficaram por muito tempo em Antioquia, por mais de um ano ali, evangelizando, e que através da sua evangelização, aquele povo foi uma grande multidão que foi aderindo então a Cristo. E foi os primeiros povos a serem chamados de cristão. E quando eles estavam ali completando mais ou menos um ano de missão, reunidos com outros homens de fé, em oração, em jejum, ali juntos, então veio sobre eles o Espírito Santo e pediu para que a partir de então separasse Paulo e Barnabé, os dois, para que continuassem a missão, para que fossem em outro lugar, para o lugar em qual o Espírito Santo os levasse, os chamasse. E eles continuaram então em oração e jejum para discernir aquele agir do Espírito Santo, e logo depois então eles partiram, e aí lá no começo a gente vai ver que eles partiram para a Ásia para continuar a sua missão evangélica, de levar o Evangelho de Deus. E o que a gente pode tirar de lição disso para cada um de nós? Nós vimos no último domingo Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos quando eles estavam reunidos em oração, juntos ali em oração. E hoje, aqui nessa primeira leitura, aconteceu a mesma coisa. Os homens reunidos em oração e jejum, e o Espírito Santo veio para falar com eles sobre cada um deles e discernir qual era a missão de cada um. Tirar então Paulo e Barnabé para levar para outra missão. E eu costumo dizer, se a gente estar junto de Cristo, estar em oração, o Espírito Santo ele desce sobre a nossa vida diariamente. O que difere isso
de acontecer ou não é o nosso permitir, o nosso agir, a nossa vida. Se nós estamos em uma vida de oração, se nós estamos abertos à ação do Espírito Santo, se todo dia ao levantarmos da nossa cama a gente deixar que o Espírito Santo haja em nós e nos leve, nos direcione a tudo aquilo que nós formos realizar no nosso dia, ou não, né? Se a gente é aquela pessoa fechada, que não reza, que não pede, que não clama o Espírito Santo. Essa vai ser a diferença entre o Espírito Santo vir sobre nós ou não vir sobre nós. Ou seja, só depende de cada um de nós. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, Jesus ele vai continuar dando direcionamento aos seus discípulos, como nós vimos no domingo passado também, quando Jesus adentra aquele lugar que estava fechado, né? Que eles estavam ali trancados por medo, mas Jesus adentra aquele lugar, deseja a paz, né? Que a paz reine sobre eles, né? Acalme os vossos corações. Depois de fazer isso, ele diz então, vai e anunciar. E assim como eu fui enviado, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas não os envio só, eu os envio com a força do Espírito Santo. E soprou sobre eles então o Espírito para conduzi-los na jornada. Hoje, aqui neste Evangelho, Jesus vai continuar dando direcionamento. E qual que é o ponto principal desse direcionamento de Jesus para nós hoje? Para que a gente não se preocupe com as coisas, vamos dizer assim, supérfluas, né? Ele diz para os discípulos, não leve 2 túnicas, não leve 2 calçados, não leve dinheiro, não se preocupe com o amanhã. A preocupação de vocês, principal, deve ser anunciar a minha palavra, levar o meu evangelho, curar os doentes, ajudar os necessitados, né? Ressuscitar aqueles que estão mortos. E aqui eu digo mais, muito mais mortos do que na carne, mas mortos no espírito. Ressuscitar e animar a fé daqueles povos que já não acreditavam, daqueles povos que já estavam desanimados. Então o Senhor vem falar para nós que nós precisamos se preocupar com as coisas que Ele nos pede. O resto, né, as coisas demais, não nos preocupemos. Por quê? Porque o operário ele tem direito ao seu sustento. E nós somos operários de Cristo. E se nós somos operários de Cristo, nós temos direito ao nosso sustento. E quem vai providenciar o nosso sustento, quem vai cuidar do nosso amanhã é Cristo. Por isso que a gente diz, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das nossas coisas. Quando nós deixamos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, quando nós deixamos a nossa vida nas mãos de Deus, para que assim a gente consiga fazer aquilo que Ele nos pede, de viver uma vida conforme Ele nos pede, Ele vai cuidando de tudo, né? As coisas vão se encaixando, as coisas vão se ajeitando, porque a gente cuida das coisas de Deus e Deus cuida das nossas coisas. Como Ele mesmo disse aqui, o operário, ele tem direito ao seu sustento, ou seja, Ele jamais vai nos abandonar, como Ele não nos abandonou até hoje, né? Ele vai estar conosco todos os dias de nossa vida, vai cuidar de nós todos os dias de nossa vida. No final do Evangelho, ele vem falar uma coisa também muito importante para nós, que é sobre a paz. Lembra que eu comentei que lá no Evangelho do domingo passado, a primeira coisa que o Senhor fez ao adentrar aquele lugar que estava fechado, que os discípulos estavam com medo, né? A primeira coisa que Ele fez foi desejar a paz, ou seja, acalmar o coração daqueles discípulos. E aqui, neste Evangelho de hoje, no final do Evangelho, Jesus ele vem falar sobre a paz também, para que a gente espalhe o Evangelho, para que a gente vá até as pessoas, mas que aquelas pessoas que não forem dignas de receber a paz, que a paz volte para nós. Olha que palavra importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer levar a palavra de Deus, a pessoa não aceita e além de não aceitar, aquela pessoa tira a nossa paz. A gente fica estressado, questionando, às vezes a gente fica mal, porque a gente queria falar algo bom, a gente queria dar um conselho, que é o dom do Espírito Santo, a gente queria ajudar a pessoa, mas a pessoa não quis, e além de não querer, a pessoa conseguiu tirar de nós a nossa paz. Então o Senhor nos pede atenção a isso, não faça isso. Se a pessoa não quer a paz, se ela não for digna de receber a paz, volte para si a sua paz, ou seja, permaneça em paz, porque você deve permanecer em Cristo. Você tentou levar a palavra, você tentou levar a paz. Se a pessoa não aceitou, talvez não seja o tempo dela,
mas a sua parte, a sua missão você está fazendo. Então permaneça em paz, né? A gente viu também no domingo passado que a linguagem de Cristo, né, a linguagem do Espírito Santo é o amor, a paz, o amor, ou seja, a gente agir coerente com aquilo que Cristo nos ensina nos ensinou durante toda a sua vida e nos ensina até hoje através dos evangelhos, né? Tudo aquilo que Ele nos deu, Ele diz aqui no Evangelho de hoje, tudo aquilo que Ele nos deu, a gente deve dar de graça também, mas a gente não pode dar tudo e ficar vazio. Nós temos que, à medida que a gente dá, a gente também precisa se alimentar, ou seja, nós também precisamos estar enraizados na igreja, na fé, movidos pelo Espírito Santo, para que a gente possa dar e quando a gente der e a pessoa não receber, a gente possa continuar em paz, né? A gente possa continuar falando a linguagem que Cristo nos pede, que é a linguagem do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós permanecemos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo.